de nível na praia. Não existe, não tem uma barreira arenosa, uma praia aberta, não tem locais que se instalem, nem a Marinha do Brasil não tem. O que a gente tem, a única coisa que a gente tem é uma régua localizada dentro do estuário na estação de práticos. Eles cedem gentilmente os dados, é só a gente pedir, só que esses dados estão localizados dentro do estuário. E dentro do estuário a gente tem várias variáveis que influenciam o nível que não necessariamente influenciam da mesma maneira na costa. Então, usar o nível da praticagem para reduzir os dados não é tão confiável, eu posso estar colocando erro no meu dado. Então, a saída que a gente encontrou? Em 2005, durante o experimento Cassino, foi fundeado durante 3 meses na Estação Marinha de Aquacultura, que é na praia, né, aberta, um equipamento munido de um sensor de pressão medindo o nível. E aí o que a gente fez? A gente fez a regressão linear para correlacionar os dados medidos na costa e os dados da praticagem. Aqui ficou bem pequenininho, não dá pra gente ver, mas aí a gente chegou a essa equação aqui que correlaciona os dois dados, né? E o índice de correlação que a gente achou foi bem alto, 0,82. Então, aqui a gente tem a série inteira dos 3 meses, o dado em azul é a praticagem, o verde é o medido lá fora e o vermelho é obtido através da regressão linear. No detalhe a gente vê que a regressão linear, ela casa muito bem com o dado medido lá fora. Então a gente usou essa equaçãozinha aqui para estimar o dado de nível na costa durante as nossas sondagens. E esses dados foi o que eu usei para reduzir todos os dados batimétricos. A sedimentologia foi coletada com uma draga de Petersen, que é de lá, e com uma draga de Gibbs. O auxílio da população e do pessoal do LOG que estava junto foi essencial, senão não tinha saído. E aí todas as amostras foram trazidas para o laboratório de sedimentologia aqui do LOG, passaram por peneiragem mecânica, a um quarto de pipetagem e também foram calculados as porcentagens de carbonato de cálcio em todas as amostras. E as ondas, né? Por que da onde saiu a gente simular a onda? No final da década de 90, os trabalhos de Speransky e Cagliari, através de diagramas de refração, eles fizeram diagramas de refração para a costa do Rio Grande do Sul inteiro, com vários períodos e várias direções, e encontraram um foco de onda que se repetia em vários períodos e várias direções, ali no Farol da Conceição. E os autores sugeriram que esse fator poderia ser uma das causas da erosão localizada naquela região. Só que os estudos foram feitos com diagramas de refração só, que não levam em conta a dissipação com fundo, que é muito importante na nossa plataforma, difração, nem empolamento, e não dava dados de altura de onda, né? Então, o que a gente resolveu fazer foi pegar a nossa batimetria coletada, juntar com os dados da carta náutica e rodar o REF-DIF-S, que é um modelo espectral de ondas, que contempla a refração, contempla a difração, o empolamento e a dissipação com fundo. E ele dá as alturas significativas, porque ele propaga a ondulação inicial que a gente dá por toda a grade e vai dar alturas significativas. E a gente resolveu fazer esse estudo aí para ver se a gente encontrava o mesmo resultado. E o que a gente encontrava. E aí o que eu fiz? Eu simulei 5 casos modais com altura significativa, com a mesma altura e o mesmo período, altura significativa de 1,5 e a frequência de pico de 10 segundos, só com direções de incidência diferentes, desde leste-nordeste a sul-sudoeste. E depois eu simulei 3 eventos que foram, de alguma maneira, tiveram um impacto medido na costa. Os dados dos eventos eu tirei do modelo WaveWatch 3, cedidos pelo professor Eloy Mello. E o primeiro evento foi o evento no qual o farol caiu, e os eventos, esse daqui é o menos extremo, com 4,6 metros de altura, e o 3 é o mais extremo, com 9,2 metros
metros de altura. O primeiro derrubou o farol, o segundo Barletta estava fazendo perfis e pediu uma erosão acentuada, e o terceiro causou a queda da casa do faroleiro. E aí, finalmente, a última coisa que eu fiz foi tentar calcular, para esses eventos que eu estava simulando, tentar calcular os limites de águas intermediárias e rasas. Por quê? Nas águas intermediárias e rasas, são as profundidades em que a ondulação está interagindo com o fundo e potencialmente ressuspendendo, transportando sedimento. Aqui essas equações aqui são do Kober. Aqui a equação é baseada, as águas intermediárias são simplesmente baseadas no período, né? Que é o comprimento de onda em águas profundas, é baseado no período, e eu tiro as profundidades de águas intermediárias e rasas. E a profundidade de fechamento também. O que é a profundidade de fechamento? É a profundidade a partir da qual, teoricamente, não existe mais transporte de sedimento paralelo à costa. Perpendicular à costa, cross-shore. Normalmente, essa profundidade de fechamento é calculada com médias anuais. Eu fiz uma profundidade de fechamento instantânea para cada evento, só para a gente ter uma ideia do potencial de transporte perpendicular à costa de sedimento em cada situação. Pronto, aí os resultados. Essas foram as linhas que a gente fez de batimetria. A gente nota aqui um adensamento grande nos principais picos que foram encontrados em cima do banco. E o resultado da batimetria é esse aí. A gente viu que ele é um banco em formato de V, né? Ele tem um vértice aqui a sudoeste e dois braços em direção a nordeste. E aí, quando a gente comparar com o dado da carta náutica, a gente vê que não era bem isso que a gente achava que tinha, né? Esses pontinhos vermelhos são os dados da folha de bordo, que são os dados que foram utilizados para confeccionar a carta náutica. A gente vê que cada pontinho é um dado. Se a gente comparar com o dado que a gente tem, cada linha eles são milhares de dados. Então, a amostragem ficou muito diferente. A gente tem muito mais dados do que esse. A posição da feição praticamente é a mesma, né? A gente pode ver por essa lagoazinha que tem aqui. É a mesma posição. Só que a morfologia a gente não tem como comparar por conta da diferença amostral. Não tem como a gente dizer se mudou, se não mudou a morfologia do banco, porque a amostragem de 63 da carta náutica é muito pequena e esparsa, né? Então, a mobilidade da feição que a gente queria talvez tentar fazer comparando as duas bases de dados não foi possível. E aí, só para a gente ter mais uma ideia do formato do banco, essa imagem 3D, com 200 vezes de exagero vertical. A gente vê que esse braço aqui, ele praticamente se conecta à zona de surf, né? E ele tem picos, assim. Ele tem uns altos bem proeminentes, com declividade bem acentuada. Tá. E aí um dos objetivos é tentar saber o que é essa feição, né? De onde veio essa feição? Por que essa feição está aqui? Uma coisa que já foi muito descrita também, tanto para a costa do Rio Grande do Sul quanto para muitas costas do mundo, é a presença de bancos lineares oblíquos à costa. Esses bancos eles são formados, a teoria mais aceita é que eles são formados em situações de alta dinâmica, em costas com bastante disponibilidade sedimentar, com bastante areia, e fluxos intensos, aqui no nosso caso, principalmente em situações de passagem de frente, vento sul, correntes geradas por esses ventos, formam esses bancos que são oblíquos à costa. E muitas vezes eles se conectam à costa também. Então, a princípio, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente suspeitava, a hipótese é que o Banco Capela fosse um desses bancos